O maior mistério é o da própria existência, que o universo e a vida dentro dela existe, que existe algo, ao invés de nada. Dentro, no meio desse crescimento do nosso planeta, que começou em velocidades mais rápidas do que a luz, um planeta que evoluiu com condições e elementos que não são muito quentes nem muito frios, mas perfeitos para a vida. A vida tem sido uma jornada de mais de 13 bilhões de anos, uma longa peregrinação, caminho da eternidade. Ao momento presente, onde podemos ficar juntos e olhar para o céu noturno em espanto e admiração, a observação das estrelas nos conecta a essa vastidão que chamamos de nosso universo. Mas como muitas estrelas que parecem aparecer em uma noite clara que estamos apenas vendo, cerca de 10.000 deles ao olho nu. Nossa galáxia sozinha contém cerca de 300 bilhões de estrelas. A nossa galáxia mais próxima, Andrômeda, é muito maior do que o nosso e, no entanto, aparece apenas uma pequena mancha difusa em um céu noturno escuro. Além disso, os principais cosmologistas estimam que haja pelo menos 100 bilhões de galáxias no universo. Esse vídeo será uma jornada incrível através do corpo cósmico do universo, do corpo do nosso planeta Terra e do corpo humano e seus 100 trilhões de células. Esse vídeo é uma exploração de elementos necessários para a vida. O que o homem precisa para criar, manter e sustentar um nível de vida cada vez maior de saúde e energia. Saúde é vida e vida é saúde. Não há nada mais importante para a nossa estada aqui na Terra do que viver em um corpo cheio de saúde, com uma mente e espírito aberta a todas as nossas incríveis maravilhas. A física moderna agora está pesquisando sobre a vida e as condições necessárias para criá-la. O grande mistério que a física moderna nos apresenta é o equilíbrio preciso que todas as forças e elementos atingem para o universo, nossa galáxia, nosso sistema solar, nosso planeta e seus mais de 7 bilhões de humanos em incontáveis outras formas de vida para existir e estar vivo. Antes de mergulharmos nos elementos essenciais necessários para a saúde do nosso corpo, vamos fazer uma breve viagem pelas incríveis circunstâncias que foram necessárias para a existência de vida no universo. De acordo com Stephen Hawking, há cerca de 10.500 universos possíveis como diferentes permutações. Se isso é verdade ou não, a evidência cosmológica moderna já está sugerindo que existem universos adjacentes ao nosso. A ideia de que o nosso universo é apenas um de muitos dentro de um grande multi-universo. De acordo com a física moderna, existem 4 forças: gravidade, eletromagnetismo, a energia fraca e a energia nuclear forte, e 12 partículas fundamentais, quarks e leptons. Se a intensidade dessas forças, chamada de constantes de complemento, ou a massa das partículas se desviassem apenas um pouco, a vida não seria possível. Por exemplo, se a energia nuclear forte fosse alterada em apenas 0,5% ou a força eletromagnética fosse desligada em 4%, o processo de fusão necessário para o carbono e o oxigênio, nosso corpo tem 65% de oxigênio em peso e 18% de carbono. Não ocorre nas estrelas, e a vida, como a conhecemos, não existiria. Ou se a força fraca responsável pela decadência radioativa fosse mais fraca, todo o hidrogênio no universo primitivo
teria sido convertido em helênio e, como resultado, não haveria estrelas normais. Se a força fraca fosse mais forte, as supernovas não produziriam os elementos mais pesados de que precisamos para a vida. Se a massa de um próton fosse 0,2% mais pesada, eles decairiam em nêutrons e, assim, desestabilizavam o átomo. Além disso, as massas do quarks são otimizadas para a criação de uma grande família de núcleos estáveis, conforme visto em nossa tabela periódica. Se as massas do quark estiverem apenas um pouco erradas, haveria muito menos átomos estáveis e, novamente, nenhuma vida. Nossos corpos requerem um amplo espectro de cerca de 40 mais elementos na tabela periódica. Existem muitos outros exemplos desse ajuste para as condições iniciais, mas o resultado final é que o nosso universo está otimizado e ajustado para a existência e a vida. Como analogia, considere alguém soprando bolhas. Muitas das bolhas estouram imediatamente. Algumas duram por um curto período, mas de vez em quando você obtém uma que se expande, fica junto e voa para longe até onde você pode ver. Da mesma forma, a maioria das variações de universos possíveis são bolhas de vida curta, com apenas algumas se tornando grandes o suficiente para se expandir significantemente, e menos ainda com a capacidade de hospedar vida. Vivemos em um universo bolha, onde todas as constantes fundamentais são harmoniosamente ajustadas para a sinfonia da vida. Planeta Terra, o planeta perfeito para a vida. Para chegar à vida como a conhecemos na Terra, a incrível jornada continua. Não precisamos apenas de um universo que tenha constantes fundamentais ajustados com precisão. A vida também precisa de um sistema solar favorável. Os três principais componentes que tornam um sistema solar capaz de sustentar a vida são uma única estrela, não um sistema binário ou multiestrela, uma estrela de segunda geração e um planeta hospitaleiro com uma órbita quase circular, exatamente na distância certa do seu Sol. Primeiramente, uma única estrela é necessário para a vida. Isso pode parecer simples, mas metade de todas as estrelas do universo são estrelas binárias, o que significa que duas estrelas estão orbitando uma à outra. Embora existam órbitas estáveis em tais sistemas, todas as possibilidades não são compatíveis para a existência de vida, porque as condições ficariam muito quentes ou muito frias em certos pontos da órbita. Vários sistemas estelares, 3 ou mais estrelas agrupadas, são ainda piores. A vida biológica precisa de um sistema solar com uma única estrela. Em segundo lugar, a estrela precisa ser uma estrela de segunda geração, o que significa que foi formada a partir da explosão de uma supernova de uma estrela primordial anterior. Isso é crítico porque elementos mais pesados que o ferro requerem uma explosão de supernova para sua criação. O ferro tem o número atômico 26 e todas as reações de fusão até o ferro são exotérmicas, ou seja, eles liberam energia. Além do ferro, a energia deve ser fornecida para criar os elementos mais pesados, o que só poderia acontecer por uma explosão de supernova. Nosso planeta tem cerca de 65 elementos naturais mais pesados que o ferro. O que isso significa é que o nosso Sol é uma estrela de segunda geração e o nosso sistema solar
foi formado a partir dos restos de uma explosão de supernova. Nossos corpos requerem vários elementos mais pesados que o ferro, como zinco, cobre, iodo, selênio, cobalto, vitamina B12. É como nosso corpo fosse feito da essência das estrelas. Finalmente, a órbita do planeta em torno do Sol precisa ser quase perfeitamente circular, e não muito elíptica como Mercúrio ou Plutão. Se a órbita for muito elíptica, as condições podem ficar muito quentes ou muito frias. O planeta também precisa estar à distância certa, uma vez que a massa das estrelas determina a quantidade da energia que ela emite. Esta zona pode ser representada graficamente como o gráfico da massa das estrelas versus distância. E é uma faixa muito estreita, porque pense na água, que sabemos que precisamos para a vida. A água, na escala cósmica, existe em seu estado líquido apenas na pequena faixa de 0 a 100 graus Celsius, ou 32 a 212 Fahrenheit. Se você considerar que o nosso Sol chega a 5,4 bilhões de graus Fahrenheit em seu núcleo e muitas estrelas no universo ficam ainda mais quentes, esta é uma faixa muito pequena de temperaturas na escala cósmica. Como você deve ter adivinhado, a Terra está no centro perfeito dessa zona. Como comparação, nossos planetas mais próximos, Vênus e Marte, estão fora dessa zona.